Essa é a videoaula número 12 do curso Java do Zero ao Júnior. E nessa aula eu vou apresentar para vocês como trabalhar com um array de dados em Java. Se o conteúdo dessa aula for interessante para você, curte, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo para ajudar o trabalho do canal e vem comigo. Nesse ponto aqui do curso, eu posso dizer para você que a gente está começando a sair da alfabetização em Java. O que eu ensinei para você até aqui foi basicamente a escrever em Java, exatamente como se você estivesse aprendendo a escrever em uma língua que você não conhece. Agora, a gente pode dizer que o tópico que essa aula aqui inaugura vai começar a te capacitar a programar em Java. Para aprender a programar em qualquer linguagem de programação que seja, você precisa aprender a manipular conjuntos de dados nessa linguagem. Quando eu falo de um conjunto de dados, essa entidade tem um nome muito conhecido para você que se interessa por programação e já andou lendo conteúdos por aí. Eles são os famosos arrays. Para falar melhor desse assunto, eu quero deixar bem esclarecido com vocês os termos. A melhor tradução da palavra array para o português é a palavra conjunto. Quando eu falar um array ou um conjunto, isso não é a mesma coisa que eu falar um vetor e também não é a mesma coisa que eu falar uma lista. Nesse assunto aqui, a rigidez semântica é muito importante e eu tenho certeza que você vai me agradecer por ela no futuro. O tema dessa aula são arrays e somente eles. Antes de a gente botar a mão no código, eu quero explicar para você exatamente o que é um array de dados e por que eles são tão importantes. Existe, a grosso modo, duas maneiras através das quais a sua máquina armazena dados e valores: memória ROM e memória RAM. A memória ROM é o que a gente conhece como HD, que nos computadores mais modernos tem sido cada vez mais substituído pelos SSD. A característica típica dos dados armazenados na memória ROM é que eles são lentos para o processador acessar, mas eles são persistentes. Significa que quando você desliga a máquina, aqueles valores continuam lá armazenados e não são perdidos. A memória RAM, por outro lado, é rápida para os processadores acessarem, mas ela é volátil. Isso significa que são dados que o computador esquece facilmente. É por esse motivo que a memória RAM é conhecida como a memória de trabalho do computador. Quando você quer um computador que seja dedicado a jogos, ou um computador dedicado à renderização de vídeos, ou qualquer outro tipo de tarefa que seja intensiva em dados, você inevitavelmente vai precisar de uma máquina que possua uma boa quantidade de memória RAM, porque é nela que o computador guarda os dados temporários de todas as tarefas que ele realiza. Nesse sentido, imagina a seguinte situação. Eu declaro uma variável de tipo int x igual a 567 aqui, que é um número inteiro que ocupa 4 bytes na memória, e eu prendo o meu programa num loop eterno. E aqui dentro eu vou dar um thread.sleep de 5 segundos, aí a cada 5 segundos eu vou dar um sysout e falar o valor de x é, e aqui coloco o valor de x. Vou rodar o programa. Você vê, esse meu programa, a cada 5 segundos, ele vem aqui no console e printa o valor de x. O valor de x é 567. Não vai ser muito surpreendente para você se eu te disser que essa variável x de 4 bytes de memória está armazenada na minha memória RAM, né? Se eu parar o programa aqui ou desligar meu computador, o valor dessa variável x não precisa mais ficar armazenado em lugar nenhum. Esse valor ele era importante enquanto o programa rodava em Java, mas ele não é mais importante agora que eu desliguei o programa. Se a gente for falar esquematicamente, você pode pensar na sua memória RAM assim, ó. Essa imagem aqui ilustra 1 megabyte de memória RAM. Esse é um espaço ínfimo quando a gente compara com máquinas modernas. Um notebook comum hoje em dia é comercializado com 4 ou 8 gigabytes de memória RAM. Mas vamos olhar para esse espaço de 1 megabyte só para fins didáticos. Você vê, aqui ó, eu tenho 1024 bytes, que é 1 kilobyte, por 1024 bytes, que é 1 kilobyte. Quando eu faço 1024 vezes 1024, isso gera a unidade que a gente conhece como 1 megabyte. No total, você tem 1.048.576 bytes em 1 megabyte.
O byte é a menor unidade endereçável em uma memória RAM, isso devido à arquitetura atual dos processadores. Nesse sentido, aqui você tem 1.048.576 endereços de memória que podem ser utilizados na hora de processar o código. Isso vai do endereço 0 até o endereço 1.048.575. Você vê que eu declarei aqui uma variável x, né? Mas vamos supor que eu tivesse aqui uma outra variável y, que também é do tipo inteiro, ou seja, ocupa 4 bytes, ela tem o valor de 100. Quando eu rodar o programa aqui e colocar sysout, o valor de y e aí aqui eu coloco o valor de y. Se eu rodar o programa aqui, vai acontecer exatamente como eu tinha mostrado no exemplo anterior, só que agora a gente vai ter x e y sendo printados. Então, neste exato momento, ambas as variáveis x e y estão na minha memória RAM. E se você olhar para uma foto da sua memória RAM nesse exato momento, o que você vai ver vai ser mais ou menos isso. Aqui você tem os bytes, que são a menor unidade endereçável na memória RAM, e aqui você tem a variável int x de 4 bytes ocupando 4 desses endereços de memória. E a variável int y, também de 4 bytes, vai estar ocupando outros 4 endereços de memória. A maneira como esses endereços são colocados na memória RAM é aleatória. Isso vem da própria definição de RAM, Random Access Memory. Essa situação em que as variáveis são aleatoriamente alocadas em memória é válido quando você declara duas variáveis assim, x e y. Mas existe uma outra situação em que, ao invés de declarar duas variáveis, você declara um conjunto de variáveis ou um array de variáveis. E a maneira como elas ficam alocadas em memória é algo mais parecido com isso aqui, ó. Você declara um array de variáveis de tamanho 2 para um tipo de variável específico, no caso aqui int, ou seja, cada uma delas é um número inteiro que ocupa 4 bytes de memória, especificando que você quer colocar duas variáveis ali. E a máquina vai reservar duas seções de 4 bytes de memória, mais uma seção adicional de metadados do array, totalizando 4 bytes para cada um dos elementos, mais 4 bytes para os metadados, ou seja, 12 bytes de memória, ao invés de 8 bytes, como era no caso de você declarar as variáveis separadamente. Essa situação que eu desenhei aqui nesse slide, ela é literalmente verdadeira para uma linguagem de baixo nível como C, por exemplo. A maneira como os endereços de memória são usados num array de variáveis em C é que a máquina aloca endereços contínuos de memória para esse array. Essa situação ela não é literalmente verdadeira para Java, porque hoje em dia as implementações modernas da JVM criaram uma abstração dessa situação aqui para otimizar o acesso aos elementos de memória. E na prática o que acontece em Java seria algo mais parecido com isso aqui, ó. Você, como programador de software, não precisa se preocupar com exatamente onde o hardware está alocando a variável, mas é importante que você entenda conceitualmente o que é um array. E assim, colocando de forma resumida agora, um array é um conjunto de espaços de memória previamente reservados para conter um número determinado de variáveis de um determinado tipo. Um array tem tipo e tamanho previamente declarados e essas duas características são imutáveis, ou seja, assim que o array é declarado, você não consegue alterar mais essas características. Um array não é uma lista e um array não é um vetor. Esses dois últimos pontos que eu levantei aqui são importantíssimos. Em aulas futuras a gente vai entrar no conceito de lista e vai entrar no conceito de vetor, mas eu preciso destacar isso agora, porque eu sei que muita gente hoje em dia que quer tentar aprender programação começa aprendendo por Python. Em Python, criar listas é algo muito fácil e muito mais direto do que em Java. Então muita gente começa a aprender Java e já vai achando que array em Java é a mesma coisa que lista em Python. Não é. Existem as maneiras corretas de se criar listas em Java, e essas listas são muito similares às listas de Python. Listas têm tamanhos e podem ter inclusive tipos mutáveis, e por isso elas são bem mais flexíveis de se trabalhar do que os arrays.
É óbvio que em Java, quando você vai olhar ali por baixo dos panos, as listas são construídas com base em arrays. Mas é muito importante você entender nesse ponto aqui do aprendizado que listas e arrays não são a mesma coisa. E agora que eu deixei todos esses pontos aqui bem claros, a gente pode começar a mostrar como criar e trabalhar com arrays em Java. Na prática, a gente usa array quando a gente quer guardar múltiplos valores declarando só uma variável. Como eu acabei de falar, para eu criar um array, eu preciso primeiro definir o tipo de variável que vai ter dentro dele e qual que vai ser o tamanho dele. Vamos fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu vou usar o tipo string para todos os arrays que eu fizer. Para eu criar uma variável de tipo string chamada carro, eu faço assim, né? String carro igual a um valor. Vou colocar HB20 aqui. Se eu der um sysout aqui embaixo da variável carro e rodar o meu programa, aqui embaixo no console vai aparecer HB20. Para eu transformar essa variável carro, que é uma string, em um array de strings, eu teria que abrir e fechar colchete aqui depois da declaração de tipo string, e eu preciso abrir e fechar chaves aqui do lado direito da declaração. Como a nossa variável carro agora é um array, fica mais adequado eu chamar ela de carros, no plural. Isso obviamente não é obrigatório, mas eu vou mudar aqui porque é mais adequado a gente usar o plural quando a gente declara arrays. Para eu printar o valor dela no console, agora aqui ao invés de carro, eu tenho que colocar carros. E você vê, o Eclipse não aponta mais nenhum erro. Então o nosso array de string está criado e você pode ver que nem foi tão complicado assim criar ele. Agora, efetivamente, que diferença que fez isso aqui? Antes eu tinha uma variável string com valor HB20, agora eu tenho uma variável dentro de um array com valor HB20. Você pode ver que se eu rodar o sysout aqui para printar o valor de carros, ele não vai printar HB20 no console. Ele vai printar uma coisa totalmente diferente aqui. E não vale a pena a gente entrar em detalhes sobre o que ele está printando aqui agora. Isso é um assunto mais para frente. Se eu quiser printar o valor HB20 de dentro do array, eu preciso acessar a posição do array que tem o item HB20. Por padrão, em Java, assim como na maioria das linguagens de programação, a primeira posição de um array é a posição 0. Então eu preciso vir aqui na variável carros que eu estou querendo printar, abrir e fechar colchete e dentro do colchete colocar essa posição, a posição 0. Agora sim, se eu rodar o meu programa, você pode ver que aqui no console aparece HB20, porque eu estou acessando o valor HB20 dentro do array carros. Agora você pode estar se perguntando, eu tinha falado que o tipo e o tamanho do array precisam ser definidos a priori, quando a gente cria o array. E nesse caso aqui a gente até definiu o tipo como string, mas em nenhum lugar aqui a gente definiu o tamanho do array, né? Na verdade não, a gente definiu sim. Quando um array tem um valor inicializado junto com a declaração, igual a gente fez aqui na linha 7, o tamanho do array fica preso ao número de elementos que a gente já colocou ali. Eu posso provar isso para você, mas para eu te provar isso, primeiro eu preciso mostrar como você pode mudar o valor de uma variável dentro de um array. E é bem simples na prática e provavelmente é do jeito que você imaginou que seria. Imagina assim, ó, eu quero trocar o valor de HB20 para polo. Eu teria que fazer assim, ó, eu viria e escreveria o nome da variável carros, abriria e acessaria a posição 0, colocaria assim, carros 0 igual polo. Agora, ó, se eu rodar o meu programa, você pode ver que aqui no console vai printar polo, porque eu pedi para ele printar a posição 0 do array carros. Vamos fazer esse exercício agora para um array com 2 carros. Eu vou colocar aqui uma estrada e um mob. Aí eu vou tirar a modificação do valor da posição 0 aqui e vou colocar um sysout tanto para carro 0 quanto para carros 1. Vou especificar aqui o carro na posição 0 e aqui eu coloco carros 0 e a mesma coisa embaixo, o carro na posição 1 e coloco carros 1. Quando eu rodar aqui, ó, o carro na posição 0 é uma estrada e o carro na posição 1 é um mob. Agora, de novo, aquele exercíciozinho de alteração de valor. Se eu colocar carros 0 igual HB20 e colocar carros 1 igual, colocar polo, a hora que eu printar aqui embaixo, você pode ver que aqui no console vai aparecer que o carro na posição 0 é HB20 e o carro na posição 1 é polo.
Agora, o motivo pelo qual eu falei para você que o tamanho do array realmente é fixo e fica fixo com o número de elementos que a gente colocou aqui na inicialização dele é porque eu não posso acessar qualquer posição que seja 0 ou 1 ou tentar alterar o valor dessa posição. Imagina o seguinte, se eu vier aqui e colocar carros2 igual a um HB20S, a hora que eu rodar esse programa, olha o que vai acontecer. O Java aponta um erro. Ele fala, índice 2 é fora dos limites para um array de tamanho 2. De fato, quando você cria um array com um determinado tamanho, no caso aqui o tamanho desse array é 2, a última posição que esse array possui é o tamanho dele menos 1. No caso, esse array aqui só possui posição 0 e 1. 0 é a estrada, 1 é o mob. Se eu, por exemplo, tentar printar a posição 2 dele, também acontece o mesmo problema. A hora que eu rodar o programa, ele printa que o carro na posição 0 é HB20, na posição 1 é Polo, só que quando ele chega nessa linha 14 aqui, ele estoura um erro. Índice 2 é fora dos limites para um array de tamanho 2. Então você pode ver que quando eu inicializei o array carros aqui na linha 7, eu já fixei que o tamanho dele é 2 e não é possível mais alterar isso. Agora, existe outra maneira de se criar um array com um determinado número de posições. Ao invés de já especificar os valores aqui em chaves, quando eu declaro o array, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou escrever string, abre e fecha colchetes, carros igual a new string, abre e fecha colchetes, ponto e vírgula. E aqui dentro dos colchetes da direita eu vou colocar 3, significando que agora sim, isso aqui, o carros, é um array de string com 3 posições. Se eu rodar esse código agora, olha o que acontece. O carro na posição 0 é HB20, o carro na posição 1 é Polo, e aqui eu esqueci de mudar para a posição 2, né? Deixa eu rodar de novo. O carro na posição 2 é null. Por padrão, o Java já inicializa toda a posição que você não atribui o valor com o valor null, que significa valor nenhum. Mas você pode ver que o código não quebrou mais, porque agora eu estou acessando a posição 2 aqui, mas ela existe. O array tem 3 elementos. Foi declarado aqui 3, então ele tem posições 0, 1 e 2. Entrando agora em um outro tema prático importante que eu tenho que mencionar para vocês sobre arrays, é o seguinte. Os arrays eles podem ter múltiplas dimensões, não necessariamente uma dimensão só. A ideia é mais ou menos a seguinte. Ao invés de um array carros, imagina que eu vou ter um array estacionamento. E aqui eu abro e fecho colchetes 2 vezes e não uma a mais. Aí eu posso falar que estacionamento é new string, abre e fecha, ponto e vírgula. E aqui na minha primeira dimensão eu vou falar que eu tenho 3 posições. Na minha segunda dimensão, eu tenho mais 3 posições. Você vê que agora eu coloquei 2 colchetes ao invés de um só. Isso significa que esse array tem 2 dimensões. Como cada dimensão cabe em 3 elementos, esse array tem um total de 9 vagas para você colocar variáveis. Vamos preencher elas aqui para você entender. Vou acelerar aqui o vídeo e preencher. Eu posso dar sysout em qualquer vaga preenchida desse array de 2 dimensões, pegando as coordenadas dentro do array. Por exemplo, se eu fizer sysout do estacionamento na posição 1 e 2, quando eu rodar esse cara, quem que eu vou printar aqui? HRV, porque na minha vaga estacionamento índice 1, índice 2, eu tenho um HRV. Se eu quisesse criar esse mesmo array, mas inicializando agora com aquela outra metodologia, seria assim, eu vou copiar esse cara aqui, vou comentar aqui para não valer mais, e deixa eu criar agora com as chaves. Teria que fazer chaves, e aí aqui eu teria chaves, aí aqui sim o meu HB20, que é a posição 00, aqui o meu T-cross, que é a posição, aqui você vê, quando eu coloco aqui é a posição 0, 1, então é o T-cross. E aí aqui eu teria o que está na posição 0, 2, que é o Cronos. Vamos lá, aqui é a posição 1, 0, que é o Onyx. Aqui é a posição 1, 1, que é a Tracker. Aqui é a posição 1, 2, que é o HRV. E aí aqui é a posição 2, 1, que é a Estrada. Posição, falei besteira, posição 2, 0, né? E aqui é 2, 1, que é a Creta. Posição 2, 2, HB20S. Aí aqui, para fechar, eu tenho que botar um ponto e vírgula. Se eu tirar esses caras aqui, vou comentar eles só para ver e rodar.
Agora, se eu vou printar, a ideia é que eu printe o HRV de novo. Tá aqui, ó, HRV. É claro que quanto mais dimensões o seu array tiver, mais difícil vai ficar inicializar ele por essa metodologia. E você vai começar a dar preferência sempre fazer o new string abre fecha, porque fica muito mais fácil, né, de apontar quais posições você quer preencher. Agora, efetivamente, usar um array de uma dimensão ou duas dimensões vai muito do seu desenho de aplicação. A utilidade é a mesma, criar apenas uma variável que tem várias posições para serem preenchidas. Eu gostaria de tratar do tema ainda dos arrays combinados com os blocos for, mas eu vou deixar esse tema para uma próxima aula, uma parte 2 dessa aula, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo. Então, por hora eu vou dizer que isso aqui é tudo que você precisa saber sobre arrays em Java. Te aguardo na próxima aula e valeu!